Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira maravilhosa, teremos a chance de estudar um pouquinho mais esses ensinamentos que tanto transformam a nossa vida. E para começarmos, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada, Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos hoje é a oração para eliminar o temor e o apego. Consta na página 165, lembrando que o meu livro é 37ª impressão. Caso você o tenha aqui presencialmente ou aí em casa e quiser acompanhar a leitura, fique à vontade. Caso não tenha ou queira também, pode assumir a posição de oração, fechar os olhos para que possamos elevar os nossos pensamentos e vibrações para junto de Deus. Vamos lá então? Oração para eliminar o temor e o apego. No universo existe um único Deus, o qual é a mente onipresente no cosmos, a sabedoria infinita, o amor infinito, a vida infinita. Ele é um ser transcendental e ubíquo, que se aloja em nós, constituindo a nossa vida, a nossa consciência, a nossa sabedoria e a nossa mente que ama todos os seres. Como o perfeito trabalho da vida de Deus está se processando continuamente dentro de mim, eu sou sempre saudável. Como a sabedoria de Deus está orientando todos os meus atos, eu nunca falho nas minhas condutas, nunca me perco nos caminhos tortuosos e avanço sempre pelo caminho correto. Deus, sendo um ser transcendental e ubíquo, não só está dentro de mim, como também está acima de mim, abaixo de mim, à minha direita, à minha esquerda, à minha frente, à minha retaguarda, enfim, em todos os lugares, rodeando-me inteiramente. Portanto, a minha sabedoria e a sabedoria das pessoas ao meu redor estão em perfeita harmonia. Os meus atos e os movimentos ao meu redor também estão em perfeita harmonia e jamais ocorrem conflitos, incoerências, desentendimentos. Todos os lugares são repletos de harmonia, paz e alegria. O amor a tudo harmoniza. Ao meu redor só existem pessoas que me amam. Não existe sequer uma pessoa que me odeie ou que me despreze. Isto porque dentro de mim está alojado o amor de Deus e eu próprio amo todas as pessoas e todas as coisas, jamais odiando-as ou desprezando-as. E também não temo coisa alguma, pois sei que Deus está presente por detrás de todas as coisas, quer se trate de fenômenos naturais ou de acontecimentos no mundo humano, e a tudo controlando com sua sabedoria de infinita harmonia. Sei que quaisquer males, danos, agressões, conflitos, discórdias, etc., não sendo originários de Deus, por mais que pareçam reais, não passam de reflexos da nossa mente. E por isso, antes de temer essas coisas, eu analiso a minha própria mente. E, se descobrir que em minha mente existem alguns pensamentos tenebrosos, ferindo ou irritando, pensamento de prejudicar os outros para obter vantagens próprias, etc., abandonarei rapidamente tais pensamentos. Todos os males nascem do apego. O apego atrapalha o bom andamento de todas as coisas e provoca o surgimento de desarmonias, da mesma forma que o óleo lubrificante, quando se torna muito viscoso, dificulta o movimento normal das engrenagens de uma máquina. Eu me desfarei, pois, de todos os apegos impuros e, tomando a atitude mental de total entrega, agirei docilmente, conforme as orientações de Deus. Agradeço profundamente a vida, amor, sabedoria e provisão infinita de Deus que estão alojados dentro de mim. Muito obrigado, muito obrigado. Oração linda que mostra o quanto que andar desapegado daquele apego egoístico, do apego que cerceia a imagem verdadeira, faz com que a vida de Deus brote em nosso interior. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Imensa alegria, como já disse, estar aqui novamente com vocês. Quero agradecer a todo mundo que está aqui presencialmente. Meu muito obrigado. A você de casa, meu muito obrigado pelo carinho, por estar acompanhando essa palestra. Você que está em Brasília, fora de Brasília, que está no Brasil, fora do Brasil, meu muito obrigado. Um beijo no seu coração. Não deixe de curtir a palestra e compartilhar, porque isso faz com que o próprio YouTube se encarregue de divulgar a mais pessoas.
Então é um ato de grande amor você compartilhar e também ajudar a que o vídeo ganhe destaque para que outras pessoas também tenham a chance de conhecer esse ensinamento. Quero agradecer a todas as pessoas que de alguma forma contribuíram para que nós estivéssemos aqui mais uma segunda-feira. Mais uma segunda-feira, agora no mês de fevereiro, nós completamos 12 anos de reunião, começamos em 2013, então já vai 12 anos que estamos aqui quase todas as segundas-feiras, divulgando, trabalhando, meditando e fazendo com que várias pessoas tenham chance de descobrir a grandiosidade da vida de Deus que habita no seu interior. Então agora todos nós temos essa oportunidade de fazer com que essa verdade chegue ao maior número de pessoas, simplesmente compartilhando a palestra. Então isso é maravilhoso e eu quero agradecer a todo mundo que já faz isso. Obrigado aos preletores, aos divulgadores, aos líderes e adeptos da Seitonei que ajudam compartilhando o conteúdo que é produzido tanto pelo canal da Meditação Shin Sokan, como também pelo canal da Seitonei do Brasil. Então, meu muito obrigado. Formando uma rede de trabalho, nós podemos chegar a muitos corações e ajudar as pessoas a serem muito felizes. E é isso que é importante. O trabalho fundamental, o trabalho primordial da Seitonei é levar uma palavra que transforme a vida das pessoas de forma positiva. Por isso que a Seitonei é um movimento leve porque a intenção é exatamente auxiliar as pessoas a se libertarem daquilo que está aprendendo e não criar mais uma amarra. E por que eu digo isso? Com muita tristeza saiu essa semana agora uma reportagem mostrando o tanto de pessoas que estão sofrendo depressão e crises de ansiedade na área do trabalho. Nunca se viu um número tão alto, né? E eu sempre me perguntava, né? Será que nós temos dados concretos disso? E agora a gente tem um dado oficial vindo concreto de que o número está explodindo de problemas com depressão, ansiedade nas relações de trabalho. Isso foi um estudo feito só nas relações de trabalho, mas a gente consegue observar que na nossa vida cotidiana é muito comum, eu sempre ficava pensando, será que há uma subnotificação quando a gente era menor e a gente não sabia, ou se hoje a gente percebe que tem mais. Eu tenho uma nítida impressão que hoje em dia a gente tem mais. Antigamente a gente não tinha tantos casos próximos. Hoje em dia, antigamente você falava assim, eu conheço uma pessoa que talvez estudasse na sua escola, ou de repente alguém que conhecia. Hoje em dia não, a gente vive isso dentro da nossa própria família. São parentes com depressão, são parentes sofrendo problemas seríssimos. Então eu até brinco, isso é uma brincadeira, viu gente? Que eu falo assim, hoje em dia quando você levanta o braço e fala que não tem problema, todo mundo te olha torto. Como você não tem problema? Porque todo mundo carrega vários problemas e os problemas hoje em dia eles entraram com força na área mental, entraram com muita força. E por que eles entraram com muita força na área mental? Tem vários motivos, não vou abordar aqui, não é o intuito dessa palestra, trabalhar os motivos pelos quais nós temos uma epidemia, né? Nós temos um boom de problemas mentais, mas o ponto é trabalhar exatamente o oposto, como nós podemos fazer na nossa vida para trazer um ponto que é fundamental, e isso que me encantou dentro da Seitonei, porque a Seitonei ela nos possibilita uma coisa que é muito cara hoje em dia, chamada equilíbrio. Equilíbrio hoje em dia é uma coisa muito cara, hoje em dia é difícil você encontrar uma pessoa equilibrada. Antigamente a gente falava, nossa, fulano é equilibrado. Quando você falava que fulano é equilibrado, é que ele era quase um monge budista. Ele era isento a qualquer sentimento ou qualquer provocação do mundo. Na minha época de adolescente, quando falava assim, fulano é equilibrado, a gente já imaginava ele meditando, assim, sabe? Com aquela aura, assim, andando com uma roupa laranja, assim, e nada te tirava do sério. Hoje em dia, quando você fala que a pessoa é equilibrada, é que ela não morde, não bate. Então você fala, não, fulano é equilibrado, então você já sabe, aquele ali não vai te bater, não vai te morder, não vai babar, não vai rosnar. Então o que acontece? Houve uma transformação, porque antigamente o equilibrado era o top, hoje em dia o equilibrado está ficando mais ou menos assim, não, ele está dando conta, ele não está batendo em ninguém na rua, ele está equilibrado. E isso daí é por uma N motivos, vários fatores, como disse, não é a minha intenção trabalhar aqui, mas é a gente falar um pouquinho sobre equilíbrio. Uma observação que eu preciso fazer.
Eu vou abordar equilíbrio numa perspectiva dos ensinamentos da Seichonoye. Então, esse é o primeiro ponto, porque nós podemos trabalhar equilíbrio de várias formas. Nós podemos entrar na questão do análise, por exemplo, de alimentação, nós podemos entrar na questão da análise de sono, nós podemos entrar em várias análises. Todas elas são importantes e complementares. Eu vou entrar na parte da espiritualidade, eu vou entrar na parte relacionada ao trabalho daquilo que está por detrás do fenômeno. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo, não estou abordando, não vou esgotar o assunto, por óbvio, gente, por óbvio, porque nós temos níveis de profundidade de equilíbrio. É muito interessante, uma vez, quando eu era mais jovem, assim, adolescente, uns 4 anos atrás, o que acontecia? Eu fui fazer karatê. E na minha cabeça infantil, lúdica, eu achava que quanto mais eu fosse me graduando no karatê, mais a coisa ia ficar fácil. Então eu imaginei, como faixa branca, eu ia apanhar de todo mundo. Como faixa amarela, eu imaginei, não, agora eu vou bater em todos os brancas e vou apanhar das outras faixas. Aí como eu fazia o karatê estilo Shotokan, então a ordem de faixa era branca, amarela, vermelha, laranja, verde, roxa, marrom e preta. Então eu imaginei, quando eu pegar a faixa vermelha, aí eu vou bater em todos os amarelos, todos os brancos e vou apanhar do restante. E essa era a minha ideia. E qual foi a constatação? Que quanto mais eu subia de faixa, mais eu apanhava. Então, quando eu virei amarelo, eu comecei a apanhar de todo mundo, até dos brancas. Quando eu comecei a subir as faixas, quando eu cheguei na faixa verde, aí eu apanhava de todo mundo geral. Por quê? Você já é graduado, então em você a pancada é maior. Então, aquilo foi interessante porque eu achando que quando chegasse na verde, você ia escolher de quem você ia apanhar. E eu percebi que não, você começa a apanhar porque lhe é exigido mais. Por que eu estou explicando isso? Porque muitas vezes a gente numa visão de achando que à medida que a gente vai se tornando maduro e à medida que a gente vai lidando com a vida, as coisas vão ficando mais fáceis, quando ao contrário, às vezes você vai sendo mais exigido. E você fala, meu Deus, mas por que eu estou sendo exigido? É porque você está ficando melhor, você está ficando mais preparado. Um dia eu reclamando com o meu professor, eu falei assim, mas por que eu estou apanhando tanto? E o professor falou, porque você está ficando bom. Quando a gente está ficando bom, a gente começa a ser cobrado mais. Então, esse é um ponto que é muito interessante e ele precisa ser enxergado. Por quê? A gente vai abordar equilíbrio, mas equilíbrio você tem também as suas profundidades. Para algumas pessoas pode ser uma coisa até um pouco mais simples, para as outras elas precisam ser trabalhadas de maneira mais intensa. E é nesse aspecto que a espiritualidade é importante, porque ela é capaz de transformar o seu modo de viver. Então, quando a gente participa de um movimento como o da Seichonoye, que possibilita o crescimento, que possibilita o amadurecimento, a gente tem chance de realmente transformar a forma como nós enxergamos, de transformar a forma como nós lidamos com a vida. E isso proporciona equilíbrio, isso proporciona para a gente bem-estar. Então, o equilíbrio nos proporciona bem-estar. E como é que a gente analisa isso por um lado espiritual? Ponto é o seguinte, nós podemos ver de várias formas, Qual é o ponto principal? Dentro da Seichonoye, por que a Seichonoye trabalha o equilíbrio? Vamos começar. A gente tem que começar do início. A palavra Seichonoye, ela é formada por ideogramas e partículas. Então, dentro do japonês, a maneira como se escreve é óbvio, é diferente do português. Então, a tradução da palavra Seichonoye, a tradução que a gente tem é lar do progredir infinito. Então, vamos lá. Lar do progredir infinito. E a gente precisa entender. Olha que interessante. Ie quer dizer casa. Ie quer dizer casa. Seicho é luz que cresce, é verdade de crescimento infinito. No é que diz que essa luz de crescimento, ou essa verdade de crescimento, esse ensinamento de crescimento é ligado à casa. Então, no é uma partícula
ligação. No japonês eles fazem as ideias serem conectadas por partículas. Então, no é uma partícula. Então, isso aqui é um ideograma, isso aqui é um ideograma, isso aqui é um ideograma, isso aqui é uma partícula. Então, o que acontece? Seichonoe pode ser entendido como lar do progredir infinito. Interessante é o seguinte, o que é lar? O que é lar? Quando a gente fala lar, qual é a ideia que vem à nossa cabeça? A nossa casa. Tem casa contida no Ie do Seichonoe? Tem, mas não se refere só à nossa casa. O Ie aqui, ele tem um sentido muito mais amplo. O Ie aqui, ele tem um sentido de universo. Então, ou seja, o universo, ele progride infinitamente. Olha que interessante. O nome Seichonoe é dada ao templo, porque a filosofia começou com esse nome. A revista se chamou, a primeira revista que foi publicada, que a data que a gente tem oficial de publicação da primeira revista foi 1º de março de 1930, e ela veio com o nome Seichonoe. Então acabou que o movimento ganhou o nome de Seichonoe, mas Seichonoe não é o nome do movimento. Acabou que virou o nome, mas Seichonoe é o princípio que rege o universo. O que é o princípio que rege o universo? Quando você aplica a luz da verdade no universo, ele progride infinitamente. Então, qual é o princípio basilar da Seichonoe? Quando você utiliza corretamente as leis da vida, o teu lar, o teu universo, ele progride infinitamente. Por isso que a Seichonoe proporciona crescimento. Então, o princípio fundamental da Seichonoe é o crescimento. É o crescimento. Então, quando a gente fala assim, sou praticante, por que a gente fala, muitas vezes, entre praticante e simpatizante da Seichonoe? Qual é a diferença entre eles? Qual é a diferença? É que o praticante, ele faz com que o universo dele esteja constantemente crescendo. E o simpatizante, não necessariamente. Então tem aquela pessoa que está lá, ela lê, acha legal, assiste uma palestra, fala, poxa, que bacana, mas ela não coloca em prática aquilo que é ensinado, aquilo que é pregado, aquilo que é passado, ela não muda as amarras ou os hábitos mentais dela. Então ela fica estagnada, fica igual, fica igual. Então eu conheço pessoas que muitas vezes até frequentam a Seichonoe, mas não a praticam. A pessoa frequenta, está lá. Ela aparece, está aqui de corpo presente, mas o espírito está em outro lugar. Está fazendo outras coisas. E tem aquelas pessoas que elas praticam. Essas pessoas que praticam, elas começam a transformar o lar delas em Seichonoe. O que é transformar o lar dela em Seichonoe? É fazer com que a verdade manifeste-se e promova o crescimento infinito. Promova o crescimento infinito. Então, olha que interessante. Quando você entende isso, você percebe que não é uma simples palestra que é dada aqui toda segunda-feira ou todos os dias da semana nos diversos núcleos, nas diversas associações locais e nas próprias academias da Seichonoe. São oportunidades de aprendizado para manifestarmos o crescimento infinito. O crescimento infinito. E o crescimento infinito focado aonde? No seu lado espiritual. No seu lado espiritual. Acaba que, por promover o crescimento no lado espiritual, a gente acaba promovendo o crescimento também em várias outras áreas da vida. A gente vai promovendo esse crescimento. Então, à medida que a gente se dedica, à medida que a gente se abre, à medida que a gente se coloca à disposição, esse progresso vai acontecendo. Então, isso é muito importante, porque as pessoas confundem, as pessoas elas misturam, elas acham que Seichonoe é pensamento positivo. Ah, eu conheço a Seichonoe, adoro, porque a Seichonoe é pensamento positivo. Pensamento positivo é um dos aspectos da prática. É a prática inteira? Claro que não, claro que não. Então as pessoas falam assim, não, eu gosto da Seichonoe porque a Seichonoe, tudo lá fala muito obrigado, eu também adoro agradecer. Não é isso. Aqui não é o local de repetir muito obrigado. Aqui é um local onde a gente coloca gratidão como forma de progresso infinito no desenvolver do meu espírito na face da Terra.
Então, ou seja, a gratidão, ela não se torna uma coisa bonitinha, guti-guti. A gratidão é um modo de viver, é diferente. É diferente. Por quê, gente? Agradecer quando está tudo maravilhoso é moleza, gente. E na hora que o bicho está pegando? É fácil? Na hora que o negócio está tão vermelho que se você chamar a sua esposa ou seu marido de meu bem, o banco toma, aí eu quero ver agradecer. É difícil. É difícil. Por quê? Porque exige um nível de amadurecimento que isso vem com a prática. Por isso que a Seichonon é uma filosofia de prática. Por isso que a Seichonon é difícil. Por quê? Porque hoje em dia ninguém quer praticar nada, nada, nada. Eu vi um videozinho que eu morri de rir, uma mulher chorando assim e a legenda: descobri que para poder emagrecer eu tenho que malhar. Eu ri, velho, porque assim, é óbvio, mas hoje em dia o óbvio, gente. Eu recebi um outro também que é ótimo, gente. Uma embalagem de papel do sanduíche escrito não comer. Gente, você precisa colocar na embalagem que não é para comer embalagem? Isso era uma coisa meio óbvia, gente. Então, hoje em dia, o que é óbvio está se tornando tão diferente que você tem que falar aquilo que é na cara. Então, o que acontece? Nada vem sem esforço. Essas ideias que as pessoas têm de ganhos fáceis, de vida fácil, de tudo na moleza, que essa vida é só curtição. Isso, gente, são para poucos. Isso daí são para poucas pessoas. A maioria veio aqui para trabalhar o engrandecimento espiritual. E pode ficar tranquilo, que aqueles que não vão trabalhar, eles vão ter a chance de voltar de novo e ter que trabalhar, gente. Então, é só questão da fila, gente. Todo mundo vai ter que pegar essa fila para ralar. Não tem escolha. Não tem escolha. Tem pessoas que passam aqui e só curtem. Não se preocupe, vai ter a hora que ela vai voltar e vai ter que treinar. Então, em vez de você ficar se comparando e sofrendo pelo outro, foca no que é seu, no que você tem que resolver agora, no que você tem que trabalhar agora, porque aí você vai começar a tirar a fonte primeira do seu equilíbrio. Primeiro do equilíbrio. Então, vamos lá. Alguns pontos que a gente precisa compreender. Primeiro, a nossa natureza. Segundo, o nosso objetivo na vida. Isso é fundamental, porque quando a gente compreende isso daí, fica muito mais fácil nós trabalharmos o equilíbrio. E por que eu precisei falar antes exatamente do significado da Seichonon? É porque se você não entender o que é prática, você não consegue entender o que é realmente transformação e aí você não consegue obter equilíbrio. Porque, gente, equilíbrio só vem com transformação, gente. Só vem com transformação. Por quê? Porque esse mundo aqui é um espelho. Esse mundo aqui é espelho. Nós observamos na nossa frente aquilo que está dentro de nós. Aquilo que está dentro de nós é que se reflete. Então, para que nós consigamos mudar o que está refletido, nós temos que mudar aquilo que está dentro de nós. Então, a transformação interior é que promove a modificação do que está no exterior. Então, esse é um ponto que é fundamental. Se você não promove a transformação, não tem mudança de resultado. Não tem. Então, muitas pessoas hoje em dia estão correndo, buscando transformar por completo o exterior, acreditando que isso vai mudar o interior. Não muda. O interior ele tem que vir com amadurecimento. E o amadurecimento dá trabalho, gente. Dá trabalho. Porque a gente tem duas maneiras de amadurecer na vida, gente. Duas maneiras. Uma é pelo amor e outra é pela dor. Adivinha qual que a gente escolhe? A dor. E quando vem a dor, a gente aprende ou fica revoltado? Fica revoltado. Aí o que tem que vir? Outro professor. A gente aprende ou fica revoltado? Revoltado ao quadrado. E a gente continua tropeçando até que a gente entenda que a gente tem que aprender. A gente tem que aprender. Então, isso é muito, muito importante. Então, vamos lá. Compreendemos que Seichonon é prática. Se Seichonon é prática, vamos lá trabalhar agora os principais pontos que nós podemos abordar no que diz respeito ao equilíbrio. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Saber quem você é.
Saber quem você é. Segundo ponto, saber para que você veio. Para que você veio. E terceiro, você tem uma ideia de missão. Missão. Vamos lá. Vamos abordá-los, esses 3 pontos que eles são muito importantes. A gente tem, normalmente, 5 áreas da vida que precisamos trabalhá-las. 5 áreas. Deixa eu anotá-las aqui. 5 áreas. Nós temos a área pessoal. Nós temos a área pessoal. Nós temos a área familiar. Nós temos a área profissional. Nós temos a área, vamos colocar aqui, pessoal, familiar, profissional. Espiritual é a última. Vamos botar aqui. É porque a área amorosa ela tá no pessoal, mas vamos botar aqui a área amorosa. Está no profissional. Vamos botar aqui espiritual. Basicamente isso aqui, gente. A gente pode fazer várias divisões, colocar um monte de coisa aqui, mas a grosso modo é isso aqui. Então o que acontece? Nós temos 5 áreas da nossa vida para trabalhar. E se vocês observarem, se vocês forem assim bem analistas, vocês vão ver que normalmente a gente está bom em um e ruim nas outras. Quando a gente não está ruim em tudo. Normalmente você fala assim, nossa, me resolvi em uma, mas o restante está tudo bagunçado, velho. O negócio está tudo ruim, está todo horroroso. Então o que acontece? O trabalho disso daqui nos leva ao equilíbrio. Só que como nós temos que trabalhar é que é o ponto. É aí que está. Isso aqui, gente, muita gente fala. Nós temos que ter o equilíbrio para que a gente consiga trabalhar o profissional, mas a gente não pode abrir mão da família. Aí você chega no dilema, tá, mas se eu não trabalhar eu não ganho dinheiro, se eu não ganhar dinheiro eu não consigo curtir com a família. O que eu faço? Então eu vou trabalhar para curtir, mas quando eu ganho dinheiro, cadê a família? Foi embora. Agora eu quero arrumar a família, mas se eu para arrumar a família eu tenho que parar de trabalhar. E a gente vive no dilema. Aí você fala, não, vou trabalhar, aí você perde a saúde. Aí você, caramba, agora tem que gastar para recuperar a saúde. Aí você não consegue dar atenção à família. Aí então essa família, ou senão a família te suga, velho. Aquela família assim que tá lá, todo mundo parecendo um sanguessuga. Aí você tem que me afastar da família, mas aí você fica triste no pessoal. Aí você desconta no amoroso, mas o amoroso dá problema. Aí você, meu Deus, vou pro espiritual para ver se resolve. E fica um eterno conflito e você acaba não tendo equilíbrio. Aí todo mundo fala, uma vida plena é uma vida de equilíbrio. Aí você olha e fala, tá bom, mas isso aqui é difícil pra caramba. Por que isso aqui é difícil pra caramba? Porque você tem que trabalhar e muito para você conseguir um equilíbrio em todas as áreas. E como é que você coloca? E aqui vem um ponto muito interessante. Quando você entende esses 3 pontos principais necessários para a compreensão do equilíbrio, você vai entender por que você vai trabalhar isso aqui de uma maneira diferenciada. E é esse trabalho diferenciado que faz a transformação. Foi essa visão aqui que possibilitou a minha transformação de vida. Eu me transformei quando eu compreendi isso daqui. Compreendi isso aqui. O que era minha área pessoal, familiar, profissional, amorosa e espiritual, à luz do quê? Primeira pergunta, quem eu sou? Como é que você vai resolver sua área pessoal se você não tem a menor ideia de quem você é? E esse é o primeiro ponto. As pessoas falam, você tem que se resolver pessoalmente. Ok, como? Se você não tem a menor ideia de quem você é. Se você não sabe quem é você não sabe o que você quer. E as pessoas muitas vezes, elas caminham, batem cabeça, sofrem, gastam milhões aí, tentando encontrar a razão, e elas se esquecem de olhar principalmente pro básico, gente, pro básico. Quando nós estamos olhando isso à luz da Seitonei, a Seitonei nos explica, quem é você? Você é um espírito sagrado. A vida de Deus está dentro do seu interior. Então, primeiro ponto, você não é um acidente. Você pode ter vindo até como acidente. Você pode ter vindo nas piores das condições existentes. A sua natureza continua sendo sagrada. O que você vai viver pode não ser legal, mas isso não retira aquilo que você é. No Japão, tem um hábito muito legal, gente. No Japão, não se usa carteira que dobra.
não se amassa dinheiro. É falta de respeito muito grande amassar dinheiro. A nota, ela fica novinha. Da maneira que você entrega, você recebe a nota novinha. Não se escreve na nota, não rasga a nota, não amassa a nota. É um hábito deles. A nota tem aquele valor. Ela estando nova ou estando suja. No Brasil, a gente também tem muito respeito ao nosso dinheiro, não tem? Uma vez eu recebi uma nota de R$1. Vocês lembram da nota de R$1? Gente, mas fizeram um carnaval com a pobre da mulher lá na nota, pintaram os olhos, pintaram o cabelo. Eu olhei a nota assim, a nota tinha mais azul do que verde. Pintaram a mulher toda, velho. O artista chegou lá e coloriu a cara lá da mulher do R$1. O que acontece? A nota veio suja, amassada, rasgada. Perdeu o valor? Não, ela continua tendo aquele valor. Mas as condições dela não são as mesmas de uma nota japonesa. O que eu quero dizer a vocês? As condições que nós vemos a este mundo são diferentes e elas têm o porquê de ser diferentes. Elas têm o porquê. Quando você entende que você tem um sagrado dentro de você, você já tem um norte daquilo que você pode trabalhar na sua vida. Então, primeiro ponto. E detalhe, ter o sagrado dentro de você é um movimento de humildade, nunca de arrogância. Se a pessoa age de arrogância ou utiliza-se dessa verdade para impor vontades, está completamente equivocada. Está completamente equivocado. Então, ou seja, descobrir que você é filho de Deus é você descobrir que todo mundo também é filho de Deus. Então, é a maior descoberta. Aí você entende por que Jesus Cristo ensinou. Primeiro mandamento, amar a teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de todo o teu coração. E o segundo mandamento, amar o teu irmão como a ti mesmo. Você só consegue amar o seu irmão como a você o dia que você descobre quem é você e quem é seu irmão. E é que é seu irmão. Achei tão interessante, eu conversando com um colega meu, ele falando assim, nossa, eu estou com ódio assim, de várias pessoas. Ele na conversa, ele falou assim, eu fiquei magoado, eu fiquei com ódio de várias pessoas, mas eu já perdoei todo mundo, só não quero olhar na cara. Isso não é perdão. Isso não é perdão. O nome disso é tolerância. É diferente. A gente tenta colocar eufemismos nas coisas. Hoje em dia ficou chique, porque as pessoas se sentem ofendidas com as palavras, às vezes que são reais, que representam uma realidade perceptível, a pessoa não quer, então a gente usa eufemismos. Então hoje em dia está todo mundo assim, sabe, ninguém quer ouvir as coisas reais. Por quê? Porque machuca. Mas ninguém falou que esse mundo é um mundo sem dor. Em nenhum momento. A Seiichi Noe, ela prega, o homem é filho de Deus e nós vivemos no paraíso. Aqui e agora, desde que você desperte. Despertou? Não? Então o pau vai comer. É assim que funciona, gente. Tem pessoas que acham que a gente bota uma venda e as pessoas ficam fora de si. Pelo contrário, quanto mais você se aprofunda na verdade, mais você bota os pés firmes no chão e você tem lucidez para observar aquilo que é real e aquilo que não é real. Eu, por exemplo, trabalho no Poder Judiciário. Quer lugar onde tem mais problema? Meu trabalho é só problema, velho. Não tem solução, porque se tiver solução não está comigo. Só está comigo aquilo que não tem solução. Então, observar aquilo que não é real e separar daquilo que é real. Esse é o trabalho de quem tem equilíbrio na sabedoria. Agora, quando a pessoa distorce, ela começa a querer olhar o errado como certo, e é aí que tem um problema. E é interessante que muitas vezes as pessoas querem impor essa forma distorcida de ver, mas ela não tem coragem de ser coerente e fazer isso em toda a sua vida. Uma vez eu estava explicando para as pessoas, a sabedoria coloca as coisas nos seus respectivos lugares. Bobeira, isso aí não tem nada a ver. Falei, não? Então nós vamos começar a colocar o pinico em cima da mesa de jantar. Mas que coisa horrível! Isso quem define é a sabedoria. A sabedoria bota o pinico no banheiro e o prato de comida na mesa. Uma vez eu fiz uma piadinha com os meus filhos, perguntei para eles, vocês sabem qual é a diferença do papel higiênico e da cortina? Aí eles, não. Então não me convide para ir para a sua casa. Se você não sabe a diferença disso, eu não quero ir. Aí minha filha parou, ficou pensando, ela, papai. Aí caiu a ficha dela, ela, papai. Falei, a ideia é exatamente essa, é você entender, as coisas têm lugares adequados para quê? Para que exerçam a sua função. A sua função, gente.
A geladeira existe para gelar, o fogão existe para aquecer. A sabedoria nos ensina isso. Se você tentar misturar isso, você se perde. E aí é fruto do desequilíbrio, quando a gente começa a misturar as coisas. Então, saber que você tem a vida de Deus te conclama a manifestá-la. E não sentar, cruzar os braços e falar, já que a vida de Deus está dentro de mim, vou esperar de braços abertos. Esse não é um mundo que vai ter isso, porque esse é um mundo de trabalho. Ah, Pileton, mas eu não quero. Então, meu amigo, esperar a próxima vez para você ir para outro mundo. Esse aqui funciona assim. Até para nascer, você tem que se esforçar. O bebê, quando está nascendo, ele faz esforço, gente. Ele faz esforço, ele empurra com a perninha. E quando nasce, já nasce assim, com a luz forte e chorando, porque a coisa já começou. Porque isso já é um ensinamento de que tudo nesse mundo tem o trabalho necessário para concretizar. E passaram a falsa ideia de que esse mundo não, é mundo de curtição. Não é, gente. Não é. Quem acredita nisso veio para o planeta errado. Não é. Uma hora ou outra, a vida vai ter que te ensinar. E mesmo que a pessoa passe falando, nunca precisei aprender, não tem problema. A vida pega e vai mostrar como é que faz. Então, o que acontece? Quando a gente se torna consciente de quem nós somos, a gente está pronto para entender para que nós viemos aqui. Para que a gente veio aqui. Gente, é tão interessante quando a gente começa a filosofar, porque se a gente perguntar para as pessoas para que você veio aqui, poucas pessoas vão saber responder. Talvez quase ninguém vai saber responder. Para que você veio aqui? E aqui que está um ponto muito interessante. A resposta disso daqui é exatamente ligada a isso aqui. As pessoas acreditam que vieram aqui para ser sucesso, para ter uma família espetacular, profissionalmente insuperável, amorosamente desejado por todos e todas, e espiritualmente, meu Deus, até Jesus Cristo olhando e falando assim, uau, isso é demais, velho, como é que você consegue fazer isso tudo e nunca rezou na vida, gente? Isso é fantástico. Então, essa ideia gera nas pessoas o quê? Frustração, porque na realidade, gente, quem é que está 10 em tudo isso aqui? Ninguém. Acho que a pessoa que chegar a 10 nisso aqui, ela vai embora. A pessoa fala, consegui, finalmente, resolvi todas as áreas. Ela morre, acabou, porque você conseguiu, você zerou o jogo, você passou de fase, então agora você vai para outro lugar. Não é. Isso aqui gera frustração, gente, gera um maior desequilíbrio que nós temos na nossa vida. Por quê? Dependendo da área que você depositar toda a sua felicidade, é ali que o bicho vai pegar. É ali que a coisa vai estourar. E nós temos inúmeros exemplos diários. Pessoas que não sabem trabalhar o pessoal, ela não trabalha o engrandecimento por vários motivos, sofre, fica ressentida, magoada quando os outros crescem. Pessoas que constroem ou são construídas dentro de famílias totalmente desestruturadas. Se dentro da família estruturada já é difícil, você imagina na desestruturada. Pessoas que vivem relacionamentos com os pais, relacionamento com os filhos, tanto relacionamentos abusivos e violentos, como relacionamentos tóxicos. Aqueles que deveriam proteger são os que agridem. Aqueles que deveriam ser protegidos e cuidar são também aqueles que agridem, aqueles que destroem. Pessoas que profissionalmente não têm a menor ideia do que está acontecendo na vida. Seja porque não anda, seja porque aonde andou está totalmente infeliz e não realizado. Amorosamente, então, nem se fala. Tem pessoas que, infelizmente, na área amorosa, negação total. E na parte espiritual, pior ainda. Tem pessoas que arrumam a espiritualidade não para crescer, mas, pelo contrário, para destruir tudo isso aqui. É impressionante, gente. É impressionante. A área espiritual, que tinha que ser a área de libertação, eu conheço pessoas que pegaram da área espiritual e destruíram a amorosa, profissional, familiar e a pessoal. Arrebentou tudo. Por quê? Porque não trabalham o equilíbrio. A coisa não vem de forma natural, ela não vem de forma a ajustar, gente. Quando a gente vai experimentar uma roupa, qual é a primeira coisa que a gente quer buscar na roupa? Que ela seja confortável. Ah, mas depende do evento. E eu concordo que dependendo dos eventos, às vezes as mulheres escolhem um vestido, não é nem porque ele é confortável, porque ele ficou bom. E acaba que às vezes aperta. O homem, nessa parte, ele é um pouco mais fácil.
Fácil porque assim, ó, tudo tem sua vantagem e sua desvantagem. Nas festas, por exemplo, a beleza está toda na roupa das mulheres, porque os homens são todos iguais. É tudo igual, um monte de pinguim só troca a gravata. As mulheres que vêm com os vestidos, que chamam a atenção. Então, tudo tem suas vantagens e suas vantagens. Se você for olhar em termos de praticidade, o homem é mais prático. Se você for olhar em termos de beleza, a mulher é mais bonita. Muito mais bonita. Até porque numa festa só tivessem homens, você não consegue identificar quem é quem. Todo mundo igual. Então, o que acontece? Quando a gente compreende, quando a gente entende isso daí, a gente começa a trabalhar. Então, uma roupa nós escolhemos porque ela cai bem. O que é cair bem? Ela fica ajustada. A mesma coisa a tudo que nos acontece. Uma vida equilibrada é uma vida que ela é ajustável. Não estou falando que ela é uma vida simplesmente de, pronto, essa vida está ótima, sem crescimento. Mas é uma vida que ela está dentro das suas possibilidades. E ali você vai trabalhar o crescimento. Esse é o ponto. Então, a resposta, para que você veio, gente? Primeiro ponto que você tem que entender, para crescer. É para crescer. Só que aí tem um parênteses que eu preciso falar. Crescer não quer dizer crescer desesperadamente. É bem diferente. Nós estamos vivendo agora uma crise de ansiedade dentro do crescimento. Por quê? Porque a pessoa ela quer crescer da noite para o dia. Já orientei jovens aos 30 anos depressivos porque não são presidentes da empresa que trabalham. Aí eu falei assim, mas aonde está escrito que 30 anos é a idade? Não, porque é o que eu vejo, 30 anos eu já quero estar ganhando muito para construir minha família e poder viajar ao máximo sem trabalhar, porque quando eu ficar velho eu não vou fazer mais nada. Ela criou um projeto que não necessariamente é real, gente. Por quê? A vida, ela não acontece como nós queremos. Ela acontece como ela tem que acontecer. Quando a gente entende por que você veio, você vai entender que a vida acontece do jeito que tem que acontecer, não do jeito que a gente quer. E a gente quer. Eu quero uma pessoa que seja fantástica. Pessoa, sim, maravilhosa. Primeira pergunta que eu faço, você é fantástico ou fantástica? Porque se não for, não deseja essa pessoa não, que ela vai sofrer se te encontrar. As pessoas querem o máximo, mas elas próprias não trabalham para fazer isso. Eu já vi pessoas falando assim, eu quero um cônjuge que seja bem sorridente. Você sorri? Não. Então, para que você quer alguém que sorria? Porque eu quero que ele me faça alegre. Então, você vai casar com um palhaço. Você não vai casar com um companheiro. Então, as pessoas elas vão depositando naquilo aquilo que lhe falta, ao invés de trabalhar. Então, eu quero que no meu pessoal, ele seja tão fantástico que, nossa, eu falo assim, é maravilhoso. O seu pessoal, ele vai ser um resultado de um trabalho que você vai fazer com um todo. Com um todo. Então, quando você entende para que você veio, você entende, eu tenho que crescer. Mas crescer, gente, de forma natural, de forma dentro do limite do seu esforço. Vou dar um exemplo que ele é o mais fácil, gente, mais fácil. As épocas em que as pessoas mais se lesionam nas academias são antes das férias de janeiro e antes do carnaval. Por quê? O desespero para todo mundo ficar bonito e sarado, rápido demais. Então, eu tive um colega meu que ele foi aprovado num concurso da Polícia Rodoviária, da Polícia Federal, e ele teve que fazer o exame físico. Só que ele não fazia exercício, eu acho que desde que ele nasceu, que ele não fazia exercício. Aí ele tentou em um mês conseguir dar conta de fazer o exercício da prova física. Ele treinou, gente, como um condenado. Ele treinava e passava a noite com gelo nas juntas para tentar amenizar a dor para treinar no dia seguinte. Chegou na véspera, sabe o que ele conseguiu? Lesão. Foi reprovado na prova. Por quê? O preparo para uma prova física não é feita em 30 dias, gente. Não é feita. O preparo para uma prova física pode levar anos. Você tem que preparar, você tem que ajustar o seu corpo, você tem que estar habituado a correr, você tem que estar habituado a pegar barra, você tem que estar habituado a fazer flexão de braço. Isso você não constrói da noite para o dia. No físico, todo mundo consegue perceber isso, gente. É muito engraçado. Eu vejo na academia, você chega na véspera do carnaval, a academia está lotada, gente. Lotada. Todo mundo cheio de pote colorido, todo mundo tomando, injetando, todo mundo desesperado.
Passou o carnaval, alguém aparece na academia? Não, vai só você e o pessoal da limpeza. Não tem ninguém, não tem uma alma viva. Por quê? O objetivo era ficar bem pro carnaval, mas o objetivo real não é ficar bem mesmo, é simplesmente ter algo passageiro. Então esse é um exemplo, o físico é muito fácil, só que as pessoas fazem tudo na vida. Elas não entendem para que elas vieram. Nós viemos, gente, para progredir, mas para progredir com sabedoria. É progredir. Por exemplo, eu não cheguei ao ponto de conseguir fazer o que eu faço hoje da noite para o dia, gente. Foi um desenvolvimento que me levou décadas, gente, trabalhando, me esforçando para conseguir melhorar pouco a pouco até chegar onde eu cheguei. Foram décadas, não foi da noite para o dia. Então, é esse esforço, essa visão é que fez com que eu não enlouquecesse no caminho. Por quê? Só para vocês terem ideia, só de estudo na minha vida foram 12 anos estudando. Foram 12 anos. Só para o concurso de juiz, 6. Eu tenho colegas meus que passaram com 1 ano, mas eu precisei de 6. Se eu me comparar com o meu colega, eu sofro. Se eu olhar para mim, eu não sofro. Por que vem um sofrimento? Vem da comparação. A gente se compara. Não dá para comparar. Para mim era necessário. Por quê? Porque em uma determinada época da vida, eu negligenciei os meus estudos. Negligenciou o estudo, você vai ter que correr atrás. Porque não basta ler, você precisa apreender, você precisa compreender, você precisa realmente ser capaz de reproduzir aquele conhecimento. Então, o que acontece? Exatamente, a persistência vem com isso. Então, na medida em que você vai trabalhando, na medida em que você vai construindo, você vai adquirindo a capacidade. E isso eu coloquei no meu pessoal, que se refletiu no meu profissional. Então, o trabalho do crescimento meu relacionou-se ao profissional. Ao profissional. Isso veio com o quê? Para que você veio? Isso foi a pergunta que eu me fazia direto. Para que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Qual é a razão de eu estar fazendo? Enquanto eu depositava os motivos nas razões equivocadas, eu sofria. Eu quero estudar, eu quero melhorar porque eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero... Não que tenha algum problema disso, não é esse o problema. Mas não é a fonte verdadeira. Eu quero porque tem status, isso aí era um colega meu que pensava. Quando eu entendi que eu falei, eu quero ser juiz, porque eu quero fazer a diferença na vida das pessoas, aí vem a força necessária para que o sonho continue aceso e eu seja persistente o suficiente para mudar o pessoal. Olha a diferença, olha a diferença. Por que hoje nós temos uma horda de pessoas frustradas nos seus empregos? Porque ninguém ou poucas pessoas escolheram as suas funções pelo seu talento, pela sua vontade, pelo seu ideal. Escolheram por outros motivos. Então, hoje em dia, nós temos professores que não gostam de dar aula. Nós temos... se eu for citar aqui, gente, todas as profissões vão ter problema, gente. Então, o ponto é a inadequação. A pessoa, ela quer ser algo, mas ela não está se esforçando para ser aquilo. Não está se esforçando para ser. Então, eu vejo pessoas, por exemplo, eu quero ser médico, porque médico é um trabalho fácil, ganha muito e não faz nada. Que médico é esse? Que médico é esse? Eu, por exemplo, eu tenho plena consciência que eu não tenho condição de ser médico. Não pela falta de intelectualidade, mas é porque se alguém chegar cortado e falar, eu preciso de um médico, eu vou falar, somos 2. Eu não consigo ver um corte, me dá um negócio na barriga assim. Minha filha, quando fala, cortei o meu pé, eu sofro mais do que ela, eu vou lá, olho, limpo, vou fazer o curativo. Mas a minha primeira reação não é agradável. Eu imagino eu como médico no UTI, o paciente chegou, ai meu Deus, quero nem ver. Como é que você vai fazer isso, gente? Como é que é? Hoje em dia você tem animador de festa que detesta festa e detesta criança. A pessoa chega, vamos cantar o parabéns. Desculpa se a gente está te incomodando, moça. Não sabia, para mim isso aqui era uma festa para curtir. Por que isso acontece? São as inadequações, porque as pessoas não sabem para que elas vieram. Elas não têm a menor ideia do que elas estão fazendo. Então faz de qualquer jeito, porque estão esperando um dia aparecer aquilo que vai lhes satisfazer. Gente, eu amo ser juiz, mas tem coisa no meu trabalho que é absolutamente insuportável.
É chato. Essa é a vida, gente. Essa é a vida. Bebê é a coisa mais linda do mundo, gente. A coisa mais linda, mais fofa do mundo, aquele bebezinho lindo. Quando ele enche as fraldas, velho, aí você entende aonde está a elevação espiritual do pai e da mãe. Você fala, como é que uma coisa tão bonita pode fazer um estrago tão gigantesco como esse, velho? Você abre a fralda assim, você fala, cara, nós vamos ter que mudar, velho, porque isso aqui não tem condição, gente. Aí você começa a subir o nível. Eu, quando estava noivo da minha esposa, aí ela falava assim para mim, amor, quando a gente casar e tivermos filhos, você vai trocar a fralda. Eu falava, nunca, amor. Eu acho que eu vou vomitar na hora. Eu não vou conseguir. E esse era meu pensamento. E ela falava, e amor? Eu falava assim, não, eu acho que eu não vou conseguir, não vou conseguir. Aí ela perguntou para mim, quando ficou grávida, e eu comecei a trabalhar em mim. O pessoal tem que começar a trabalhar, gente. Para que eu vim no mundo? Eu vou ser pai. Eu vou ser pai ou eu vou ser só aquele que assiste a maternidade dupla? Não, eu quero ser pai. A minha missão nesse mundo, se é ser pai, se Deus está me dando essa bênção de ser pai, eu quero ser pai. Isso começou a ser um trabalho, gente, sendo feito dentro de mim, para que eu pessoalmente me preparasse. Na hora que eu comecei a me sentir, é interessante que é uma transformação, gente. O chamamento à responsabilidade é uma transformação. Aceitar responsabilidades é uma transformação. Na hora que eu comecei a me transformar, aí eu já comecei a falar assim com a minha esposa, não, eu vou te ajudar, sim, vou te ajudar, porque o pai tem que ajudar, o pai tem que estar junto, o pai é presente. Aí o que acontece? Aí a minha esposa, quando foi ter filho, ela falou assim para mim, amor, você vai assistir o parto? Eu, ai meu Deus. Falei, acho que vou. Não sei se eu estou pronto. No dia em que a minha esposa falou assim, amor, está acontecendo. É interessante, a gente se transforma. Eu falei, eu estou junto com você. E foi assim, eu assisti o parto do início ao fim, eu vi tudo o que aconteceu. Interessante, aquele medo que eu tinha, ele se transformou. Porque aquele momento eu vi toda a espiritualidade da continuidade da vida. Aquilo foi tão bonito para mim, que eu entendi. Eu falei assim, nossa, aqui que está a beleza. E é aí que eu enxergo a beleza do que está por detrás. Quando a gente entende que quando a gente limpa uma fralda, a gente está exercendo o amor de cuidado com aquele que continuará, você entende que a sua missão veio aqui para manifestar o amor. Então você entende que você também está para servir e não para ser servido. Aí eu vejo, meu filhinho está com 7 anos e todas as vezes que ele vai ao banheiro, ele me chama para conferir. Papai! E o bom é que eu e todos os vizinhos sabemos. Vem conferir! E às vezes eu estou lá no meio do almoço. Aí eu paro, vamos embora. Aí o que é interessante? Quando eu chego, eu vejo o meu filho, ele confia em mim. A construção de laços de confiança e de intimidade dá trabalho, exige dedicação, mas você entende para que você veio. Quando você entende que você veio para crescer, gente, se torna fácil entender a sua missão. Se torna fácil entender a sua missão. A sua missão, gente, dentro disso tudo aqui, é o aprimoramento. É o aprimoramento. Então, quando você entende que a sua missão pessoal é crescer, é inadmissível você ficar estagnado. É inadmissível. Mas presta atenção, não quer dizer que você tem que se transformar na melhor pessoa da noite do dia para a noite, mas é você continuar continuamente a crescer. Crescer. Por que as pessoas começam a decair? Onde é que está o decaimento de todos os relacionamentos? Quando você está namorando, você faz de tudo para agradar. Quando você casa, você para de agradar e você começa a fazer tudo para desagradar. Aí que começa a decair os relacionamentos. A pessoa fala, já casei, ela descuida de tudo. De tudo. Quando está namorando, não tem uma coisa fora do lugar. Casou, já acha que pode. Aí anda em casa com aquelas blusas de político rasgadas, aquelas coisas que você não usa nem de pano de chão. Minha colega mesmo falou que a decadência do homem é andar de cueca e meia social dentro de casa. Falou assim, isso aí é o fundo do poço de um ser humano. Então o que eu faço? Eu tiro a meia social, só ando de cueca, tô brincando. Então o que acontece? As pessoas, elas têm que entender que é contínuo. Um relacionamento, quando ambos continuam a crescer, ele continua sendo um relacionamento extremamente estimulante. Estimulante. Por que as pessoas elas caem no que eles chamam de rotina destrutiva? Porque elas param de crescer,
param de ter objetivo, param de ter algo com os quais elas podem melhorar, que elas podem crescer, que elas podem se empenhar e sonhar juntas. Mesma coisa, gente, pessoal, familiar, a mesma coisa, a mesma coisa. As pessoas tratam, elas deixam de ter vontade de trabalhar dentro da família, porque a família ela tem que ser trabalhada em vários aspectos, gente, vários aspectos. Então as pessoas elas querem resolver o profissional, por exemplo, para sair de casa e nunca mais ver a família. Não resolveu o problema, gente. Você tem que ter capacidade de lidar com a sua família, seja ela como for, ao ponto de você ficar bem, pessoal. Mas, Pretor, minha família parece um inferno. Então você tem que se atingir um nível elevado tão grande, que você vai entrar na sua família e o inferno não vai te queimar. E às vezes, gente, é necessário até aprender a dar distâncias e aprender a chegar. Isso tudo, gente, vem com equilíbrio. Quando é que eu tenho que dar distância, quando é que eu tenho que chegar? Você vai aprender na medida que você melhora o pessoal e principalmente quando você trabalha o espiritual. De todas essas áreas, uma ela é de cara a maior delas e é a menos trabalhada. A menos trabalhada é a área espiritual. É a menos trabalhada. As pessoas não trabalham. As pessoas vão para a igreja, mas não trabalham. Gente, eu nunca vi alguém numa igreja, seja ela de qual denominação, falou, sinta ódio. Todo mundo fala em amor, mas são poucas as pessoas que amam. Tanto que a ideia hoje em dia de relacionamento amoroso é absolutamente deturpada. Absolutamente deturpada. Números alarmantes de violência doméstica. Números alarmantes. Por quê? Porque a visão de amor é totalmente deturpada. Por quê? Porque as pessoas não trabalham espiritualidade. Porque o amor na visão espiritual não é o amor que cerceia, é o amor que liberta. Você quer saber se você está num relacionamento abusivo? Observa o tanto que você é cerceado. Simples assim. Se você fala, quero crescer, e o teu companheiro ou companheira te incentiva, o teu relacionamento, grandes chances de ser um bom relacionamento. Agora, se você fala, quero crescer, e o teu respectivo ou tua respectiva te prende, você pode saber que você está num relacionamento muito ruim. Muito ruim. Porque o amor não é algo para satisfazer. O amor é um exercício de soltar. Soltar, apoiar, incentivar. Incentivar. É você fazer com que a pessoa cresça. Isso é amar. Amar a pessoa é incentivá-la ao crescimento e não ao prisão, ao sofrimento, ao medo. Tem aquelas pessoas, todo mundo deve ter um amigo ou uma amiga assim, que quando está com o respectivo do lado é uma pessoa, parece até um robô. Vamos sair? Não, quero. Quando sai o respectivo do lado, vira outra pessoa. Nossa, você está alegre, a pessoa está toda feliz. Chega a pessoa do lado, parece que vê uma nuvem negra. A pessoa murcha. Isso é o quê? Não é um relacionamento verdadeiro, não é um relacionamento saudável. Relacionamento saudável, ele solta, ele incentiva, ele cresce junto, compartilha. Da onde que vem todos esses pensamentos, gente? É da espiritualidade. Como as pessoas não praticam espiritualidade, elas não mudam nada. Gente do céu, área profissional. A coisa que a gente menos vê é espiritualidade dentro da área profissional. É todo mundo puxando o tapete de todo mundo roubando ideia de todo mundo, é todo mundo fazendo as coisas, explorando, fazendo, abusando. Por que isso acontece? Porque não tem espiritualidade, para não entender que a área profissional é o local onde nós temos para manifestar os nossos talentos. Se você trabalha num local onde você exerce o seu talento, você vai ser feliz, mesmo que o seu trabalho tenha coisas insuportáveis para fazer. Por quê? Porque é lá que é o talento. Na hora que eu descobri onde estava o meu talento e lá eu poderia exercer, eu sou feliz na minha profissão. Mesmo que minha profissão tenha um monte de problema, e bota problema nisso. Mas é porque lá eu consigo exercer o meu talento. Então observa só, a missão está diretamente ligada, e aqui eu já vou encerrando, porque o meu tempo já passou e muito, a missão está diretamente relacionada à capacidade da espiritualidade manifestar na sua vida, porque a espiritualidade vai te dar a noção do que você veio e quem você é, a fim de que você saiba trabalhar o amor, a sua profissão, a sua família e o seu pessoal de tal forma que você tenha. Isso ninguém explica.
O pessoal vende cursos caríssimos aí falando que você vai ter equilíbrio se você trabalhar. Ganhe dinheiro, ganhe dinheiro, ganhe dinheiro. Dinheiro não traz, gente. Se dinheiro trouxesse harmonia, felicidade, gente, rico não entrava em treta. Você não ia ter nem a família, você não ia ter nem aqueles programas de reality show, A Fazenda, Big Brother. Por que a galera assiste aquilo lá? Porque é só lavação de roupa suja. Aí você vai ver, mesmo as pessoas tendo condição, por quê? Porque elas não têm isso aqui equilibrado, gente. Quando a pessoa não é equilibrada pessoalmente, ela não tem equilíbrio familiar, ela não tem equilíbrio profissional, ela não tem equilíbrio amoroso, e ela não tem equilíbrio, não tem espiritualidade, gente, desanda tudo. Desanda tudo. Aí nós vamos ter esses números alarmantes de pessoas sofrendo de problemas mentais, gente. É alarmante e ataca todas as áreas, não importa a classe social, velho, porque gera desequilíbrio. Mas qual é a ideia que vendem pra gente? Se você for um sucesso profissional e tiver dinheiro, você vai ser feliz. É isso que vendem pra gente. Ah, se eu tiver dinheiro, eu vou ser muito feliz. Não é, gente. Você resolve uma área e o restante? E o restante? Gente, não é jogando areia no olho dos outros, não é não, mas vocês já viram o tanto de atrizes maravilhosas que casam com atores maravilhosos e têm problemas conjugais? Tem problemas conjugais? Olha só, a pessoa sofre. Gente, a gente lê a vida de muitos artistas, são vidas extremamente sofridas. Sofridas. Eu estava acompanhando a vida de algumas artistas assim, muito triste. Estava lendo a vida, por exemplo, da Whitney Houston. Nossa, muito triste, cara. A mulher tem a voz mais linda que eu já ouvi, velho. Aquela mulher fantástica, ganhou dinheiro, mas ela conseguiu conquistar o equilíbrio? Não estou julgando, gente, pelo amor de Deus, quem sou eu para julgar a Whitney Houston? Ainda mais que ela embala tantos momentos felizes da minha vida, mas o ponto que eu quero trazer é o seguinte, é que não é uma área que vai te resolver, são todas, e a base delas todas está no espiritual, e quando nós trabalhamos o espiritual, nós temos a ideia de missão, para que você veio, quem você é, e você vai gerar equilíbrio. Por isso que um trabalho sério, digno e bem feito dentro da Seitonê transforma você numa pessoa equilibrada, no melhor dos sentidos. Ok, gente? Tranquilo? Então vamos agora fazer a meditação Shinsokan, que ajuda muito a gente ter equilíbrio. Nós temos estudos, eu trago inclusive isso no meu livro, Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. Nós temos estudos realizados do quanto que as pessoas que meditam, elas têm maior capacidade de lidar com as vicissitudes da vida. Vamos lá então meditar, gente? Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Todos sentando, assumindo a posição de oração. Você também de casa, sentando na ponta da cadeira, coluna ereta, mãos justapostas em frente ao rosto, semblante sereno, alegre, olhos fechados. Vamos agora adentrar no mundo da imagem verdadeira, um mundo onde tudo é devidamente ajustado. E aí sim, no mundo da imagem verdadeira, você tem um equilíbrio absoluto. Porque está tudo em ordem, está tudo em harmonia. Então nós vamos visualizar esse mundo maravilhoso, e esse mundo existe aqui agora dentro de nós. É a nossa natureza divina, a nossa centelha da vida. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seitonê para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus.
É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado. Agora, com os olhos mentais, vamos visualizar esse mundo absoluto de Deus, onde a sabedoria, o amor, a vida, a provisão, a alegria e a harmonia prevalecem resplandecentemente. Visualizamos concentradamente para contemplarmos essa visão. Esse é o mundo da imagem verdadeira, essa é a criação real de Deus, esse é o mundo que vive dentro de nós aqui e agora.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus, Pai, que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria, infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria, infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece com uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece com uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação, podemos desfazer a postura. Aos que estão aqui presentes, queiram ficar em pé, por favor. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podem sentar rapidamente. Dever de casa. Vamos lá, gente, nosso deverzinho de casa. Vamos lá. Primeiro, a nossa meditação, Shinsokan, sem falta, que ela é fundamental para que realmente a gente consiga estar sempre alinhados, pensamento e corpo. Isso é fundamental. O equilíbrio vem do alinhamento entre pensamento e corpo. Segundo, nós vamos fazer 3 atos que são muito importantes, que nos ajudam muito, muito, muito a ter equilíbrio. Todos os dias, o que nós vamos? Sorrir, agradecer e elogiar. Isso é muito importante. Quantas vezes vocês quiserem, da forma que vocês quiserem, mas é dever de casa, tem que ser feito. Então, todos os dias, sorria, agradeça aquilo que você tem, aquilo que você recebeu, qualquer coisa, e elogie, dê um elogio para um familiar, para um conhecido, para uma pessoa, elogie, incentive a pessoa. Gente, isso é maravilhoso. Isso daqui trabalha e muito o seu crescimento pessoal. Ok, gente? Quero agradecer muitíssimo a presença de cada um de vocês. Meu muito obrigado. Vocês são maravilhosos. Com toda certeza, vocês engrandeceram minha noite. Muito obrigado e por isso eu estou muito feliz. Então, meu muito obrigado a vocês, a você de casa. Beijo no coração. Feliz semana e até segunda-feira que vem, gente. Muito obrigado.